Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora: Mano Menezes voltou ao Grêmio e Tite não voltará ao Corinthians, pelo menos neste momento. Vamos falar sobre isso? Antes, deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, o aplicativo que eu uso no meu trabalho, o aplicativo que eu uso para resultados de futebol e outros esportes em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clubes e jogadores. Tudo isso de graça no seu celular. Quando eu digo de graça, não tem pegadinha, de graça para baixar, de graça para usar. Só vir no link, clicar, ir para sua loja de aplicativos e fazer o download, você não vai se arrepender. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de terça-feira, depois do Mano Menezes já ter, nesta terça, treinado, ter feito o seu primeiro treino nessa volta, nesse retorno ao cargo de técnico do Grêmio. Curiosamente, Mano foi anunciado no mesmo 21 de abril que ele foi anunciado pela primeira vez, e como na sua primeira passagem pelo Grêmio, uma passagem bem vitoriosa, inclusive, quando ele foi anunciado no dia 21 de abril de 2005. E ele volta a treinar o Grêmio 20 anos depois, anunciado no dia 21 de abril de 2025. E o Mano chega num Grêmio muito problemático nesse começo do ano, em especial um Grêmio que precisa, num primeiro impacto, ajustar o seu sistema defensivo. Eu falei sobre isso durante a semana passada nos programas lá da TNT Esportes. O Grêmio, nos brasileiros de 23 e 24, ainda com o Renato Gaúcho, o Grêmio tomou 106 gols nesses dois campeonatos brasileiros. E no Campeonato Brasileiro atual, o Grêmio continua sendo uma peneira, um Grêmio que já tomou 6, já tomou 4 do Mirassol, já perdeu em casa para o Flamengo. Então, um Grêmio muito problemático e que gerou a demissão do Quinteiros. Sem dúvida alguma, o Quinteiros não trouxe o impacto que era esperado. Ele saiu reclamando, mas tem um pouco também dessa máquina de moer treinador que é o futebol brasileiro. Mas, sem dúvida nenhuma, era um Grêmio muito frágil, um Grêmio com muitos problemas defensivos. Do meio para trás era uma peneira, e a chegada do Mano Menezes acho que se justifica nesse aspecto. Os últimos trabalhos do Mano Menezes, e falei muito sobre isso na demissão dele do Fluminense, conseguiram trazer esse impacto de fazer um time sólido rapidamente. Foi assim no Inter, foi assim no Corinthians, foi assim no Fluminense. Todos trabalhos com mais ou menos a mesma característica. O Mano chegando para apagar incêndio, o Mano chegando no meio da temporada e o Mano conseguindo dar esse nível de competitividade. E acho que, pensando nisso, e pensando na urgência que o Grêmio tinha em ser competitivo, em parar de tomar gol, em conseguir ser um pouco mais sólido defensivamente, eu acho que a escolha do Mano Menezes é uma escolha urgente e acho que uma escolha que faz sentido. O que vai ser depois? O que o Mano vai entregar depois dele dar ao Grêmio uma solidez? Acho que é um bom ponto para a gente debater. Inclusive, foi assim nas últimas 3 passagens, né? Quando ele chega no meio da temporada, ele gera um ótimo impacto no Inter, no Corinthians e no Fluminense, um ótimo dado os desafios que ele tinha, e quando começa o ano seguinte, ele já não consegue manter esse mesmo pique, e em especial no Fluminense e no Corinthians, o trabalho se deteriorou muito rapidamente. Muito rapidamente. Foi assim no Corinthians, demitido ainda dentro do Campeonato Paulista, e foi assim no Fluminense, quando ele não foi demitido no Campeonato Carioca, mas deveria ter sido, tanto é que foi demitido depois da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, para o curto prazo, para o impacto, o Mano, acho que ele tem a capacidade de fazer o Grêmio parar de ser essa peneira, para fazer o Grêmio parar de ser um time muito frágil ao ser atacado. Ele tem problemas a resolver, né? O Grêmio tem muitas dificuldades com zagueiros nesse momento, porque os 2 zagueiros que idealmente seriam as primeiras opções estão machucados. O Rodrigo Eli
e o Wagner Leonardo, então ele pode ter que recorrer, ou provavelmente ele vai ter que recorrer a 2 zagueiros que já viveram melhores dias, Gemerson e Kahneman, mas acho que a questão do Mano vai ser exatamente pensar na composição do meio-campo. E na composição do meio-campo, eu acho que o Mano, pelo menos para começar, o Mano vai começar formando talvez uma trinca de volante, né? Pegando ali entre Dodi, Camilo e Cuéllar, escalando 2 desses 3 e escalando o Vila Sante um pouco mais à frente. Acho que isso pode acontecer, para dar uma encorpada, para dar uma força de você botar Dodi, Camilo e Cuéllar, escolher ali quem está melhor. O Cuéllar ainda não voltou num nível que eu imaginava que ele conseguisse desempenhar aqui no futebol brasileiro, mas de repente botar 2 desses, mais o Vila Sante, um pouquinho mais liberado, um pouco mais à frente, talvez pensando nisso. Lá no ataque, Bright White sendo esse 9, o Mano consegue extrair boas coisas de um centroavante, e aí com 2 jogadores, especialmente jogadores brigadores pelo lado. Acho que, por exemplo, o Pavon vai jogar com o Mano. Acho que é um jogador que o Mano gosta, muito brigador, muita capacidade de trazer essa competitividade, e aí fechando o outro. Num primeiro momento, acho que o Mano dá ao Grêmio o que o Grêmio precisa nesse primeiro momento, que é uma solidez, uma capacidade de se defender melhor, uma capacidade de impor dificuldade ao ser atacado. Basicamente aquilo que a gente fala que é começar a se arrumar de trás para frente. Arrumar primeiro o setor defensivo, tem que ver o que ele vai fazer em relação aos laterais, né? O Marlon, por exemplo, não pode jogar na Copa Sul-Americana, mas pode jogar no Brasileiro. O Lucas Esteves tinha ali uma expectativa pelo bom brasileiro que ele tinha feito pelo Vitória, ainda precisando acontecer no Grêmio, mas enfim. Mas acho que nesse aspecto de emergência, de apagar incêndio, eu acho que a volta do Mano Menezes, 20 anos depois, curiosamente, na mesma data, marcando 20 anos, ele voltando ao Grêmio. Do outro lado, já que uma volta aconteceu, a gente vai falar aqui agora, botando aqui no mesmo vídeo, a uma volta que não aconteceu. Eu já tinha até preparado ali alguns argumentos, alguns roteiros para falar da volta do Tite ao Corinthians. Por quê? Porque estava ali bem encaminhada, ou era uma volta que estava sendo bem discutida, e acabou que não aconteceu. Para a surpresa de muita gente, inclusive a minha, de manhã o Matheus Bach, né, que é filho do Tite, auxiliar técnico, ele publicou em sua mídia social uma nota oficial assinada pelo Tite, em que diz que o Tite vai fazer uma pausa na carreira. Eu vou ler aqui a nota. O técnico Tite anuncia uma pausa na carreira por tempo indeterminado para cuidar de sua saúde mental e física. Entendi que existem momentos, aí abre aspas para o Tite falando, né, ou se expressando. Entendi que existem momentos em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável, e admitir isso certamente irá me tornar mais forte. Sou um apaixonado pelo que faço e assim seguirei sendo, mas conversando com minha família, observando os sinais que meu corpo estava emitindo, decidi que o melhor a fazer agora é interromper minha carreira para cuidar de mim pelo tempo que for preciso. Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada para uma decisão difícil, mas necessária. Um abraço a todos. Adenor Bach, o Tite. Essa foi a fala essa foi a nota oficial publicada nas redes sociais do Matheus Bach, e que depois, na sequência, veio corroborada por uma nota oficial publicada pelo Corinthians. Acabou me pegando de surpresa porque, de fato, as negociações estavam em andamento a ponto de o Corinthians ter a esperança do Tite treinar o Corinthians nesta terça-feira. A esperança do Corinthians era que o Tite treinasse o Corinthians na tarde de terça-feira. E saiu de um acerto encaminhado para uma negativa.
Não adianta agora a gente ficar falando se é certo ou errado. Não cabe esse debate. O Tite, vendo uma necessidade de cuidar da saúde dele, negou e finalizou a negociação dizendo que ele vai parar, vai dar uma parada. Não cabe aqui a gente dizer, não, ele fez certo, ele fez errado. Não. As informações que a gente tem, inclusive apurada pela Bianca Molina, que cobre o Corinthians na TNT Esportes, é que ele teve uma crise de ansiedade e que essa crise de ansiedade, motivada por quê? Não sabemos. Crise de ansiedade você não fica sabendo foi por esse motivo, foi isso, foi aquilo, isso deu gatilho, a gente não sabe disso. É uma doença que cada vez mais pega pessoas e uma doença 100% democrática, né? Porque ela atinge rico, atinge pobre, atinge quem está feliz, atinge quem está triste, atinge quem está bem de vida, quem não está, atinge quem é alto, quem é baixo, atinge quem está magro, quem está gordo, atinge todo mundo. E não tem um motivador. Aconteceu com o Tite, ele entendeu isso e disse que não iria treinar o Corinthians e, pelo que está ali, não ia treinar time nenhum. O torcedor do Corinthians, vi algumas mensagens do torcedor se sentindo muito, não sei se machucado, mas se sentindo muito, talvez enganado, que eu entendo a situação. Entendo, pensando como o torcedor do Corinthians, até pelas outras duas oportunidades em que se falou, ou na última oportunidade em que o Corinthians também queria trazer o Tite de volta e ele acabou não voltando, eu entendo esse sentimento do torcedor do Corinthians, mas, para mim, quando alguém observa, identifica, diagnostica que ele está precisando de uma ajuda mental, ele não está bem mentalmente, para mim, acho que encerra qualquer debate. E está muito claro, para mim, que você vai cogitar que ele assumisse o Corinthians com essas pendências mentais, com essa fragilidade mental, era evidente que isso ia dar problema no curtíssimo prazo. Porque se você está com uma fragilidade mental, como é que você vai gerir 28, 30, 35, 40 pessoas? Se você não está conseguindo estar bem consigo mesmo, como o Tite afirmou, e nem precisava afirmar, de uma maneira corajosa, de uma maneira bonita, dele assumir essa fragilidade, quando ele diz, quando ele diz aqui, cadê? Existe um momento em que é preciso compreender que, como ser humano, posso ser vulnerável. Você mostrar para todo mundo que você está vulnerável é de se aplaudir. Então, você querer dizer, ele tinha que ter ido mesmo assim, depois ele ia melhorar. Não, essa melhora ela não é garantida e ela não é atingida se você não cuidar disso. Então, você querer dizer, ele deveria ir mesmo assim, de qualquer jeito, e depois ele ia ficar... Não, se ele não está bom para cuidar dele, como é que ele ia cuidar de 40 pessoas, considerando jogadores, comissão e tudo mais que trabalha? Então, não tem muito o que falar. Acho que o torcedor do Corinthians está se sentindo frustrado, porque ele dormiu ontem sonhando muito e lembrando muito e tendo muito a perspectiva, a expectativa de repetir coisas ótimas e coisas muito positivas que viveu com o Tite, o maior treinador da história do Corinthians, mas de ontem para hoje o Tite entendeu que ele nesse momento está fragilizado para assumir o Corinthians. Da minha parte aqui, eu só tenho a aplaudir o Tite, eu só tenho a deixar claro que o Tite tem razão nessa decisão, porque se ele não está bem com ele não vai conseguir ajudar outras 40 pessoas que ele teria que trabalhar dentro de um clube de futebol. E aí o Corinthians volta a pensar e projetar um treinador,
Não sei se volta a carga para o Dorival Júnior, que não sei se agora estaria com a sensação de ser um plano B ou ser uma segunda opção, ou não sei se vai para outro treinador, um técnico estrangeiro, não sei o que o Corinthians vai fazer aqui, mas nesse momento não dava para o Tite assumir. Esse é o vídeo. O Mano voltando ao Grêmio, e para mim uma decisão acertada, pelo menos no curto prazo, e o Tite não voltando ao Corinthians, porque não tem condição, e tá de parabéns, e tá muito legal o Tite fazer essa autocrítica e não ter medo de se mostrar vulnerável neste momento. Quero te ouvir o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários, no mais likes, se inscreve no canal, o sininho das notificações, e no primeiro comentário do vídeo tem o link para você baixar o app do Flash Score. Todo tipo de estatística, todo tipo de dados de classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário, fazer o download e obrigado. Valeu, um abraço, tchau.